Na França, os nomes Rastignac e Rubempré servem como uma espécie de abreviatura até hoje, dois personagens icônicos que significam lados opostos do mesmo vício. Ambos os atores proeminentes da expansiva La Comédie Humaine de Honoré de Balzac. Os ambiciosos arrivistas são praticamente ninguém de origem vagamente nobre que chegam ansiosos a Paris do início do século XIX e comprometem seu caminho, até o topo. Para Rastignac, a estratégia funciona a seu favor, não tanto para Lucien de Rubempré, cuja rápida ascensão e queda humilhante são dramaticamente detalhadas na obra-prima de Balzac, Los Illusions, lançando a trilha da montanha-russa para esta releitura cinematográfica suntuosa e surpreendentemente alcoura. O novo mentor de Lucien, Lou Chiao, Vincent Lacoste, editor assistente de um jornal liberal chamado Le Satan, o trouxe para este escritório imprensado entre bordéis e antros de jogo para um propósito diferente. Ele pretende mostrar a Lucien a verdadeira maquinaria subjacente à arena supostamente pura da literatura. Dauria, ex-mercearia, não sabe ler nem escrever. Ele publica apenas com base no que vai vender. Escritores não se tornam conhecidos pela força de sua escrita, mas cultivando amigos famosos ou, melhor ainda, inimigos famosos. Para fabricar polêmica, ele suborna críticos de jornais concorrentes para escreverem resenhas conflitantes. Adaptar Balzac não é pouca coisa para qualquer cineasta, e ao reduzir os 3 volumes, e mais de 700 páginas, que compõem Los Illusions, para robustas 2 horas e meia, o diretor Xavier Giannoli tem 1 milhão de escolhas a fazer. A escolha do elenco foi crucial. Ele usa astutamente a descoberta, verão de 85, Benjamin Voisin para interpretar Lucien, cercando o talentoso recém-chegado com os melhores talentos, incluindo Gérard Depardieu e Xavier Dolan. Mas mais importante foi a decisão do cineasta de enfatizar a carreira obscura do personagem como um jornalista. Acontece que não há nada de novo nas notícias falsas, e pode chocar o público de hoje saber o quão poderosa, e quão corrupta, a mídia era há 2 séculos este ano. Balzac começou a história em 1821, no momento em que as impressoras tornavam possível a desinformação em massa, e os artistas esgotados deixaram de lado seus sonhos de escrever grande literatura e se contentaram com a influência. O dinheiro era a nova realeza, e ninguém queria cortar sua cabeça, informa o roteiro de narração pesada de Giannoli, apropriando-se liberalmente das melhores ideias do mestre, o mestre sendo Balzac, é claro. Dauria pagou a Lou Chiao para escrever favoravelmente sobre um novo livro de Nathan, Xavier Dolan, um dandy monarquista. Lou Chiao afirma que, para escrever uma resenha, é melhor não ter lido o livro, e prepara Lucien para um ataque ad hoc ao trabalho de Nathan. Lucien chama isso de uma curiosa soma de nada, provocando risos e aplausos da sala, mesmo quando ele acidentalmente descreve a si mesmo, suas palavras e sua futura carreira como jornalista. Da mesma forma, a escalação de Depardieu, famoso por sua suposta violência sexual, e até a invasão da Ucrânia pela Rússia, a admiração mútua por Putin, como uma autoparódia grotesca, como o personagem do rancheiro de John Wayne no clássico western de John Ford The Man Who Shot Liberty Valance, apenas leva a lição de Lozial para casa. Arte, política, moral, opinião, tudo é redutível ao fluxo de francos de um bolso para outro. Afinal, Depardieu foi pago para interpretar o papel. Na época, o romancista arriscou a imprensa negativa ao expor a raquete de impressão Pay for Play de Paris pelo que era. Agora Giannoli dá a Balzac a última risada. Los Illusions expõe seus críticos como os charlatães que eram, detalhando como qualquer crítica pode ser distorcida para servir a uma agenda, e pior, quão facilmente o público pode ser manipulado. Este drama de época arrebatador pode estar à altura de seus globos oculares em fantasias e carruagens, mas joga com todo o brio e perigo de um filme de gangster moderno, apresentando jornalistas hackers como seus anti-heróis. Para um jovem escritor, é uma enorme validação ver seu trabalho impresso. Quer as palavras em si mereçam ou não, o papel certamente não falta confiança a Lucien, depois que Louise faz o gesto de subscrever a publicação de Marguerites, do poeta. Mas seu relacionamento especial, ou sua dimensão erótica, pelo menos, tem vida curta quando o marido humilhado de Louise descobre seu projeto favorito, e Lucien é obrigado a se mudar para Paris para buscar sua fortuna lá. Brandindo o nome de solteira de sua mãe, Lucien de Rubempré, né Chardon, chega um idealista determinado a escrever um romance, e deixa um cínico, assunto de outra pessoa. O espaço intermediário oferece a este desavergonhado alpinista social um passeio relâmpago por toda a fama, fortuna e romance que uma cidade moderna pode oferecer. Para começar,
Lucien recebe seu primeiro convite para a ópera, e em seguida faz todos os movimentos errados imagináveis em sua estreia observada de perto. Ele investe em uma reforma de aparência tola, não sabe nada de etiqueta de ópera, e por meio de seu comportamento desajeitado, passa a envergonhar Louise e sua prima ainda mais digna, a deliciosamente parecida com uma víbora Marquise de Spardi, Jane Balibar, que esconde seu veneno por trás de um exterior condescendentemente cortês. A sequência da ópera deve fazer você se contorcer, pois mostra o ainda sincero Lucien humilhado no poço de cobras da aristocracia parisiense. Os americanos adoram uma história da pobreza à riqueza, mas as barreiras de classe são muito menos permeáveis na França, e o filme retrata Lucien, e depois o pune por pegar um atalho para o topo. Há aspectos de Cidadão Kane em sua história, especialmente em sua visão cética da imprensa, embora o resultado não seja tão terrível. Balzac acredita na reinvenção, tratando a experiência parisiense de Lucien como uma educação moral. Quando escrever ficção não leva Lucien a lugar algum, ele recorre a servir mesas, fazendo amizade com o regular editor de jornal Etienne Louchial, um fantástico Vincent Lacoste, que descobriu como ganhar a vida com sua caneta. Reconhecendo uma versão mais ingênua de si mesmo no garoto, Etienne o acolhe e mostra-lhe as cordas. Seu trabalho, explica Etienne, é tornar os acionistas dos jornais ricos e ganhá-lo, e arrecadar o que eles fazem, aceitando doações em troca de artigos e favores por elogios. Ambos os homens são críticos sobre as prostitutas que vêm nas ruas de Paris, ignorando a ironia de que eles estão ainda mais comprometidos, vendendo sua prosa para quem pagar mais. Neste exato momento da história francesa, sua influência é inestimável, e Etienne usa dele para aumentar as perspectivas de sua namorada ingênua. Um exemplo que Lucien logo segue, tentando enterrar seus sentimentos por Louise no conforto de Coralie, Salomé de Vaels, uma ator de avenida fazendo sua estreia no palco legítimo. Como uma peça de teste, Etienne convida Lucien para revisar seu show, e sua atribuição de conflito de interesses coloca as carreiras de ambos em uma trajetória ascendente. Loche Illusion se apoia fortemente na narração em off que, para o bem ou para o mal, chama a atenção para o material de origem e exagera o modo novelístico de sua narrativa, principalmente no final, quando um certo personagem se apresenta como narrador e joga cada palavra sua em falta de confiabilidade. A locução onipresente não deixa dúvidas quanto aos temas e subordina a imagem ao texto, como se o filme fosse apenas uma ilustração elaborada. Um aficionado de todas as coisas do teatro, o diretor Giannoli, cuja versão da história de Florence Foster Jenkins Marguerite é melhor do que a estrelada por Meryl Streep, ilumina para o público como as fortunas dos shows foram feitas ou quebradas por meio de aplausos pagos e subornos. 200 anos depois, a prática não desapareceu, apenas ficou mais sofisticada. Por mais fascinante que o mundo de Coralie possa ser, ela parece uma distração para as ambições literárias marginalizadas de Lucien e seu amor por Louise. Ao contrário de tantos dramas de fantasia, Loche Illusions não apenas envolve a política do nosso tempo em uma nostalgia transparente. Afinal, seus temas são os de Balzac, um monarquista tão comprometido com o realismo que acabou sabotando seus próprios ideais. A desilusão obviamente está na ordem do dia, e Giannoli sacrifica o espetáculo cinematográfico de Loche Illusions no pedestal da mensagem de Balzac, ainda mais atual por sua temporalidade. Notícias falsas não são uma aberração do século XXI. Mesmo durante a era da restauração da adaptação de Giannoli, quando o capitalismo ainda estava decolando, o jornalismo serviu como um veículo para o espetáculo vazio, um truque de mão que distraía o acúmulo de riqueza e poder. De uma forma ou de outra, o espetáculo sempre existiu, mesmo que o capitalismo tenha proliferado suas formas e as tenha sobrecarregado. Através de Etienne, ele conhece um editor, Depardieu, e passa a admirar um escritor rival, Nathan Dolan, que serve como sua consciência. Lucien se encontra na posição de destruir o último romance de seu rival, mas ao invés de destruí-lo, pois ele não é melhor do que um mafioso júnior neste momento, ele reconhece seu mérito e poupa o livro. Por seus outros pecados, Balzac não deixa Lucien tão facilmente, mas esse ato de misericórdia pode muito bem ser o que o redime aos nossos olhos.